Paz do Senhor, queridos, nós estamos aqui, meu nome é pastor Alexandre, junto com o pastor Robson, para trazer esse vídeo, mais um vídeo em relação à questão do casamento. O casamento, o divórcio e o novo casamento. É um tema muito complicado nas igrejas, mas tem que ser tratado. E eis que te digo de mim mesmo, é a opinião que nós temos diante daquilo que a palavra nos orienta. Então nós vamos tratar de uma forma calma, tranquila, pontos aqui que vão definir realmente a razão da nossa fé, como 1 Pedro 3,15, né? Diz que nós temos que responder a razão da nossa fé, aquilo que nós cremos. E é o que nós vamos fazer nesse vídeo, né? Junto com o pastor Robson aqui, para trazer luz a esse assunto. Sabemos que não há unanimidade, não vai haver, ninguém está aqui para debater, arrumar discussão, criar polêmica, nós vamos colocar aquilo que nós cremos. Eis que te digo de mim mesmo, é a opinião do canal, né, pastor? Isso mesmo. A paz do Senhor a todos. Irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, né, como o pastor falou. Não sei nem se a gente vai colocar como parte 2, né, pastor, desse vídeo, porque nós fizemos um primeiro vídeo tratando o assunto casamento e através desse assunto acabou vindo algumas perguntas, alguns questionamentos. E como o pastor já falou, não há unanimidade nisso. Só que como nós começamos com um vídeo mais simples, mais rápido, nós tratamos algo meio específico no meio cristão, né? Hoje nós queremos aqui esmiuçar tudo que a palavra de Deus nos diz, né? Tentar trazer todos os versículos específicos que Deus tratou, que Jesus tratou, que Paulo tratou, né, na palavra. E isso eu quero que vocês, né, nos ajudem, né? Continue comentando, continue aí divulgando esse vídeo, para que realmente muitas pessoas que hoje não têm esse conhecimento, não têm, né, esse privilégio de estar hoje conversando com um pastor, conversando com uma pessoa que tenha um conhecimento, possa realmente tirar todas as dúvidas delas. Então nós vamos entrar desde o princípio, né, tratando, né, aonde foi instituído o casamento, como foi, o porquê foi e até chegar nos dias atuais. Amém? Pastor, que o senhor possa, né, assim como Deus tratou primeiramente, que o senhor já possa nos passar, né, dentro daquilo que a Bíblia diz e nos instruir, né, através da palavra de Deus, né, o princípio. Como foi o princípio de casamento, pastor? A grande realidade é que o casamento é algo instituído por Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, diz: deixará o homem pai e mãe e iniciar sua mulher. Então, o casamento foi instituído por Deus, foi criado por Deus, e Deus aprova e abençoa o casamento de um homem e uma mulher. Muito claro que foi colocado ali. Jesus, lá em Mateus 19,5, também reafirma isso. Deixará o homem pai e mãe e iniciar sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então o princípio de casamento é estabelecido por Deus, aceito pela sociedade, prezado por um bom tempo na sociedade. São valores, né, e conceitos que foram estabelecidos dentro da palavra de Deus e aceitos pela sociedade, e durante muito tempo teve o seu valor. Porém, o que nós vemos hoje em dia, dentro do que está acontecendo, é a banalização. Hoje, na sociedade que vivemos, no tempo que vivemos, o casamento ele já não é tão importante. Hoje você faz um contrato, com a prerrogativa de largar, então você já não entende que ele é indissolúvel. A própria sociedade hoje em dia, ela coloca como algo que ele pode ser acabado a qualquer momento. E Deus não aprovou isso nunca. Deus colocou, né, o que uniu Deus não separa o homem, é o que Deus colocou em relação ao casamento. Mas nessa base, pastor, como eu sei que vai ser uma das perguntas que vamos fazer para o senhor, o primeiro ponto que coloca, o primeiro questionamento que fazem, mas se Deus fez algo para não ser destituído, por que Moisés ele deu a carta de desquite então? Então, a grande questão é o seguinte: Jesus ele deixa muito claro nesse contexto, o contexto mais citado em relação ao casamento e novo casamento. Então Jesus deixa muito claro, ele fala que é pela dureza do coração, ou seja, o propósito do Senhor Jesus veio estabelecer o perdão. Então, o que ele está dizendo? Se houve alguma quebra de confiança, se houve algum tipo de coisa que veio trazer dano ao casamento, que seja perdoado e restaurado. Jesus ele nunca vai querer dividir em relação a isso. Ele quer que haja uma restauração. Então ele fala que é pela dureza do coração. E nessa dureza do coração acaba abrindo o precedente que todos dizem. O precedente que através do adultério ou do sexo fora do casamento que Jesus autoriza a haver a separação. E realmente é o que dá a entender.
O problema não está na separação em si. O problema está no novo casamento que vem ser adquirido. E isso é algo que é muito sério em relação à igreja. Mas assim, voltando um pouquinho à questão que nós estávamos tratando, né, dentro de uma sociedade que a igreja não deveria se adaptar à sociedade, a sociedade que deveria se adaptar ao padrão da igreja. Então, dentro de uma sociedade onde o sexo fora do casamento ele é muito bem-vindo, o conhecer o outro antes do casamento é muito bem-vindo, porque Deus nunca aprovou isso. Não precisa casar, né, está sendo colocado hoje em dia. Então esse valor foi distorcido. E hoje para a igreja é muito mais difícil você ensinar em relação ao casamento, você tratar em relação ao casamento. Porque as pessoas já vêm com isso pré-concebido do mundo. Que não precisa compromisso. E dentro desse não precisar compromisso começa tudo errado. E eu digo isso porque eu passei por isso. Meu casamento começou de uma forma errada, foi aperfeiçoado e aprimorado pelo Senhor. Dentro de uma forma errada, o que acontece? O sexo fora do casamento provavelmente vai gerar um filho inesperado. Uma gravidez e um filho inesperado. Aí que vem a questão. Assumir o filho, tomar a posição. Hoje não é tão valorizado isso. Não é necessário assumir, cada um vive no seu canto. Porém, não estipula uma família. Deus preza a família e o diabo quer destruir a família. E a base da família é o casamento. E se ele destruir o casamento, ele destruiu a família. E se ele destruir a família, ele destruiu uma sociedade. Então é isso que é estabelecido. Então o valor do casamento foi perdido. Se perdeu com o tempo. Porque o que acontece? Deus estipulou o casamento, colocou como indissolúvel. Se tiver algum problema, se acerte. Se tiver alguma confusão, se resolva. Deus não falou assim, não gostou, vai embora, não gostou, vai embora. Ele fala, se resolva, perdoe, se conserte, não faça de novo. Então esse que é grande problema. A diferença do mundo, da sociedade e da igreja. Que é essa mistura que traz a confusão dentro das igrejas. Dentro daquilo que nós temos observado, a sociedade hoje tem estabelecido um casamento totalmente fora dos padrões bíblicos. E o problema é que a gente tenta ensinar e colocar isso dentro das igrejas que nós estamos, e isso ainda não é bem aceito. Porque o mundo entrou de uma certa maneira dentro da igreja. Aproveitando até o que o senhor falou, pastor, um outro detalhe que eu já vi muitas pessoas comentar, né, quando a gente senta para aconselhar casais, é justamente como o senhor citou, o que Deus uniu, não separe o homem. Até que ponto dentro de um casamento a gente vai entrar nesse detalhe? Será que foi Deus que uniu? Porque se não foi Deus que uniu, então eu posso separar? Como que o senhor enxerga essa maneira? Então, isso é muito relevante, porque o que acontece? E não tão difícil de explicar. É o que eu trato em relação ao conhecimento e responsabilidade. O que eu conheço, eu sou responsável. E tratar, assim, abrindo um parênteses aqui, tratar em relação ao casamento e julgar e questionar e falar é muito fácil. Nós estamos aqui para debater e causar discussão e dizer que nós estamos certos e a igreja fulana e beltrana está errado. Nós estamos prezando o padrão do que a Bíblia diz. Mas dentro de quatro paredes de um relacionamento, a gente sabe que não é fácil. Não adianta ser hipócrita. O que hoje muitas vezes é tratado de uma forma hipócrita. Os pastores e líderes, sim, sem citar de um modo geral, mas tratam de uma forma hipócrita. Então, que há problema, que há dificuldade, que há divergência, que há coisas que vêm trazer dano, com certeza. Então, o que acontece? Eu falo em relação a conhecimento e responsabilidade. O que eu conheço em relação a isso? Quando eu casei, quando houve o casamento, quando houve a união, eu tinha entendimento de que era indissolúvel? Eu tinha entendimento que eu não poderia separar, ou eu vinha do padrão que o mundo estabeleceu? Ou vinha do padrão que a sociedade estabeleceu? Então, esse precedente de você entender que Deus pode não ter unido aquele casamento, é fato, é aceitável, porque a pessoa não tinha entendimento do que era. Também não dá a razão de se separar simplesmente por causa disso. O certo é ser abençoado pelo Senhor e ser consagrado pelo Senhor, santificado pelo Senhor. Então, o conhecimento e a responsabilidade que eu digo. A pessoa vem para Cristo, com a vida destruída, o casamento destroçado. E o Senhor, Ele faz toda a obra de restauração. Então, ela tem a paciência, o entendimento, a fé de ser estabelecido e no Senhor agora ter um casamento abençoado. Eu casei, por exemplo, depois que eu entendi. Quando eu comecei a fazer teologia, estava fazendo teologia sem estar casado. E eu fui ver dentro da palavra, pera, alguma coisa está errado. Não posso exercer nenhuma função dentro da igreja. Eu estou querendo me formar um obreiro, sendo que nem casado eu sou.
Então eu tive o entendimento de colocar em dia as situações. Eu acho que mais ou menos é isso, né, pastor? Porque é o conhecimento e a responsabilidade. O que eu conheço, eu sou responsável. Eu não posso pegar as pessoas que vêm do mundo hoje. O senhor é pastor, é líder, trata com pessoas diretamente. A pessoa que vem do mundo. E ela vem com uma série de questões que ela entende como verdade absoluta para ela. E você vai colocar para ela que aquela verdade dela não é uma verdade absoluta, que a verdade absoluta é a palavra. E vai confrontar com aquilo que ela vive. Não é fácil. Só que o tratamento da pessoa tem que ser diferente, né, pastor? A pessoa que tem conhecimento da que não tem conhecimento. Sim, sim. Irmãos, uma das coisas que a gente tratou algum tempo na igreja também, são pessoas que vêm de outros ministérios, outras igrejas. Nós não estamos aqui para falar de igreja, não é esse o propósito. Mas, como o pastor comentou sobre conhecimento, sobre responsabilidade, daquilo que você tem aprendido, hoje que você sabe, isso vai causar na sua vida algo muito mais pesado, podemos colocar dessa maneira. Porque a partir do momento que você conhece, você não pode fazer. A partir do momento que você sabe que é errado, você tem que deixar aquilo que é de errado. Nós somos chamados para se converter todos os dias. Então, dentro do casamento, entra esse mesmo ponto. Eu também, quando conhecia Cristo, né, eu tive que casar, eu vivia amasiado, tive que casar para poder exercer funções dentro da igreja. Então, a gente sabe que para Deus é algo sério o casamento. Para você estar dentro de um lugar onde você vai exercer uma função, você precisa regularizar. Porque a Bíblia vai dizer que nós não podemos ter nada que o inimigo possa nos acusar, né? E isso para dentro de uma igreja é muito fácil. Existem muitas acusações. Então, em todas essas áreas nós avaliamos como pastores, nós avaliamos o que realmente pode, o que não pode, como que ela veio, o que é ensinado, né, em esses ministérios onde essas pessoas chegaram até nós, e nós tratamos daqui para frente, daquilo que nós aprendemos e sabemos, né, daqui em diante nós ensinamos elas, e aí sim, nós entendemos que tem essa responsabilidade para elas também, né? Agora, dentro de tudo aquilo que nós falamos, pastor, como o senhor mesmo comentou, eles batem muito nessa tecla. Mas meu marido me bate, ou minha mulher me bate, que tem isso também, né, pastor? Sim. Ou minha mulher me bate, né? Então, fico casado, não fico casado, saio, né? Como o senhor falou, né? Nós não vamos aconselhar a estar casado, a continuar casado, mas nós vamos aconselhar a se apartar, né? Até que haja uma conversão, até que haja realmente uma restauração completa, né, pastor? Com certeza. A questão é a escolha, né? Assim, vamos partir para a questão de você ter conhecimento de causa. Por exemplo, a escolha determina. E normalmente quando você não tem Cristo, ou quando você não tem um princípio de conhecimento de Deus, você vai acabar escolhendo errado. Então, o que determina é a escolha. Por exemplo, eu escolho. A pessoa escolheu no mundo sem ter o entendimento. É uma coisa. Ela não tinha entendimento. Ninguém explicou para ela o que é um jugo desigual. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 6. O jugo desigual. Ninguém explicou para ela o que é o jugo desigual. Até porque não seria um jugo desigual, embora porque praticamente os dois não estão servindo ao Senhor. Fora, né? Então não seria. Só que daí a pessoa vem, vamos tratar da igreja. Vamos tratar da igreja. A questão da igreja. A pessoa, determinada moça, vamos usar o exemplo da moça, ela resolve casar, ela se engraça por um rapaz. E o rapaz não é da igreja. O rapaz não tem o princípio cristão. Mas é um rapaz bonito, um rapaz atraente e tal, e ela se engraça. E isso acontece muito hoje em dia. A gente fala muito sobre isso. Então ela se engraçou com o rapaz. Primeira coisa que acontece, a mãe e o pai vão dizer: não se envolva, que é problema. Não, mas não tem problema nenhum, que é uma bênção ele é muito, muito calmo, muito tranquilo, ele não serve ao Senhor, mas ele vai servir porque ele já tem um princípio. Vou levar ele para a igreja. Vou levar para a igreja. David chega para o pastor fala assim: não é abençoado pela Bíblia, é um jugo desigual. Não, pastor, mas ele vai vir para a igreja, ele prometeu para mim, vai vir na igreja e tudo mais, o que acontece, e aquilo outro, aquela história que a gente já passou 1 milhão de vezes. Foi orientado pela palavra, foi orientado pelos pais, foi orientado pelo pastor. Casou. Passa um mês. Mas está me batendo, está me agredindo, porque não sei o que. Daí usa o argumento do irmão que falou lá, que passou o irmão no canal, que é isso que nós queremos mesmo, que você mande seus questionamentos. Mas vai ficar com uma mulher que bate.
É lógico que não. Mas quem que escolheu? Quem que escolheu? Quando foi avisado para não escolher, quando foi avisado para não casar, quando foi avisado que era um jugo desigual. Estou falando isso dentro de um conceito cristão e de igreja. Quem escolheu? Foi o pastor, que depois é criticado, que diz que não pode separar? É a igreja que é criticada, que diz que não pode separar? É a palavra que orienta a ficar? Então essa questão é complicada, pastor. Lógico, é lógico, a gente não é burro. Como pastor tem responsabilidades. Se corre risco de morte, se é questão de agressão, se tem apanhado, é lógico. A primeira orientação de um pastor que seja correto, vá na polícia, denuncie. Segunda questão, não deu certo, vai chegar e perguntar, pastor, devo separar? O pastor que é consciente, jamais ele vai chegar e dizer assim, se separe e pronto. Ele vai chamar, vai tentar resolver. Se houver algum tipo de condição, vai chamar o marido, vai chamar o casal, vai conversar com o casal, mesmo que não seja cristão, mas eu estou tratando de cristão aqui, né? Sei lá se é cristão a palavra certa. Então o que acontece? Não deu certo. Lógico, separa. Porque depois vai acontecer o quê? O que acontece? Foi o pastor que mandou a irmã ficar com fulano e a irmã morreu. A culpa é do pastor. A culpa é não sei de quem. Mas não é dela que escolheu errado, não é dele que matou, a culpa é do pastor. Tudo recai sobre a questão do pastor. Então, o conselho de uma igreja, a diretoria de uma igreja vai entrar no consenso, vai chamar e falar, irmã, se é a condição que você tem, então separa. Porém, se é o caso, a Bíblia deixa muito claro, não case de novo. Esse que é o problema, pastor. O problema não é a separação, é o casar de novo. E isso as pessoas acham que é um peso muito grande, né? É muito pesada essa palavra. Não casar de novo, pastor, vou ficar solteiro, e aí? Como é que funciona, pastor? Eu não vou casar de novo? Será que não casa de novo, pastor? A gente vê essas situações, e são perguntas também recorrentes, mas, irmãos, nós não estamos aqui para colocar um jugo em ninguém. A questão é aquilo que a Bíblia diz. Às vezes você pode achar assim, é pesado. Paulo, numa situação dessa, ele vai olhar para você e vai dizer assim, eu te aconselho a ficar solteiro, pelo menos você vai cuidar das coisas de Deus, você vai cuidar melhor das coisas de Deus. Só que as pessoas, elas querem casar. Aí Paulo vai lá e aconselha, então volta para o seu marido. Às vezes é o marido que batia, talvez se converteu, né, pastor? E voltou, né? Mas dentro desse contexto, pastor, dentro de tudo aquilo que a gente entende dentro dos versículos até que o senhor passou, né, Mateus 19 ali, para quem está marcando ali, né, nossos irmãos, 1 Coríntios 7, então a gente entende que há uma possibilidade da separação, né, bíblica, né, que seria por causa de prostituição, adultério, esse tipo de coisa. Agora eu pergunto para o senhor, pastor, há situações que não existe justificativa? Há pessoas, vou colocar dessa maneira, em alguma área, algum ponto, não há justificativa? Então, vamos partir para a palavra. Mateus capítulo 5 e capítulo 19, Jesus ele fala claramente sobre o assunto, sobre a carta de divórcio, ou repudiar a mulher no caso. Então a questão que Jesus abre esse precedente, que ele mesmo fala, que mesmo assim é pela dureza do vosso coração, porque ainda assim o Senhor quer que perdoe e seja restaurado. Mas vai chegar um momento, de repente, que não tem mais como. E vai separar. Jesus ele dá a entender esse precedente de casar de novo. Dá a entender esse precedente de casar de novo. Porém, ele não abre um precedente para virar uma bagunça. Sim. Por exemplo, lá não deu certo com esse também, eu vou casar com outro. O único, se você for analisar a Bíblia, eu não estou aqui dizendo que Jesus mandou separar. Não estou dizendo porque eu não sou bobo para isso. Mas Jesus abriu esse precedente em relação a sexo fora do casamento, porque tanto fornicação quanto prostituição é um sexo fora do casamento, ou adultério. Então ele abre esse precedente, se adulterou. Se você não quer perdoar, ou se ele não se retrata ou não se conserta, então que se separe. E dá a entender, case de novo e seja feliz. Tudo bem, vamos partir desse princípio. Mas deu o segundo, e deu o terceiro, e deu o quarto, e deu o quinto. Qual que é a justificativa? Então o que acontece? Existem casos e casos. Pessoas e pessoas. Vou falar abertamente. Nós vivemos um tempo, e com toda a segurança eu falo, e não estou falando que é todos, que existem homens sérios e mulheres sérias, de líderes, pastores e líderes, que casam 5 ou 6 vezes.
E qual que é a justificativa? Nenhuma. Não houve adultério, não houve fornicação, não houve problema nenhum. Simplesmente ele viu que a esposa dele estava meio caidinha e de repente você vou pegar uma novinha. Eu sou pastor, eu posso. Não posso. Então o que acontece? A própria liderança, que deveria ser o exemplo dos fiéis, que Tito fala lá, realmente Tito trata sobre isso, ele fala, Paulo falando para Tito fala sobre isso, que nós não deveríamos causar escândalo, nem dar arma para o inimigo nos atacar. Então, a própria liderança, muitas vezes, que está corrompida, que não tem valores baseados na palavra, que são conceitos de doutrinas de igreja, usos e costumes, e cada um abre suas emendas para tentar justificar, então ele troca por uma mais nova. E isso está acontecendo corriqueiramente, aí não é eu que estou falando. Está aí uma festa. Não gostou, troca, não gostou, troca. E cada vez uma mais novinha. Então, essa questão não tem justificativa. Isso não tem justificativa. Seja pastor, seja líder, seja membro, seja o que for, dentro da palavra. Não tem. Então, Jesus ele fala claramente sobre isso, sobre a questão do adultério. Mas você vai para o apóstolo Paulo ele é já mais enfático em algumas coisas. Não é uma discordância nem uma discrepância. É um acréscimo daquilo que Jesus falou. Paulo aprimorou, né, a fala de Jesus, porque Paulo estava vivendo num contexto diferente na época. Né? O contexto de Coríntios era diferente de Roma, era diferente. Então, ele fala sobre isso, Romanos 7, Coríntios 7. E ele trata mais definido. Né? A questão de Romanos 7, ele fala que é a questão da morte. Então, eu estou ligado enquanto está vivo. Então, automaticamente, se eu separei da minha esposa porque eu não gosto mais, porque eu não quero mais, eu não posso me casar. Eu posso me casar dentro desse precedente se ela falecer. Então é uma coisa assim, bem complicada, né, pastor? E Paulo ele fala também outra questão lá em Coríntios 7. Se você se separou, se você houve um problema, houve a separação, ele diz não case, permaneça solteiro como o senhor falou, ou volte ao seu marido. Então a questão da separação em si não é o problema das igrejas. Não é o problema. O problema é um novo casamento. E as pessoas, o ser humano é muito inteligente, né? Ele vai arrumando meios de tentar assim, justificar, né? Poxa, eu não gostei, me trata mal. Você não pode, me perdoe, querido, separar da tua esposa porque ela te trata mal. Né? Separar da tua esposa porque ela não faz aquilo que você quer. Né, porque houve uma discussão em casa, porque tratou mal os filhos, porque... Então isso não é uma justificativa. Então essa questão ela é muito clara, né? A questão da palavra, amados, né? Pastor, a gente está aqui para esclarecer isso, e nós não vamos assim chegar a um ponto definido que todo mundo fala assim, não, é isso mesmo, muitos vão aceitar, outros vão discordar, só que nós estamos indo na palavra. Ninguém está aqui colocando conceitos nossos. Jesus falou, Paulo acrescentou. Então, se você for resumir nessa questão, dentro da palavra de Deus, Jesus ordena que perdoe e se conserte. E Paulo fala que se separar, fique sozinho. É simples e objetivo. Não case de novo. Amém. Amém. É isso mesmo. Então, irmãos, podemos usar até, né, Paulo vai dizer, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Não há argumentos, não adianta. A gente vai tentar vários e vários argumentos. Nós presenciamos situações onde casamento havia agressão e foram restaurados. Né? Hoje são casais abençoados, casais que fazem a obra de Deus. Nós conhecemos pessoas que tiveram um segundo casamento devido, né, várias outras coisas, muitas vezes até por não conhecer a palavra, estão no segundo casamento e são casais abençoados, congregam, fazem a obra de Deus, fazem aquilo que realmente Deus ordenou, né? Mas isso são casos à parte, né? Como o pastor falou, né, nós não deveríamos, né, ter um segundo casamento. Isso não, pelo aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Jesus nos ensinou, nós fomos chamados para perdoar, nós somos chamados para ser diferentes daquilo que o mundo coloca. Então, irmãos, nós vamos, né, realmente trazer vários e vários assuntos. Eis que te digo de mim mesmo, está aqui realmente para mudar a sua vida, mudar, né, os seus conceitos, e que você possa aí estar junto conosco nessa nova empreitada, nova caminhada, né, pastor? É a grande verdade, querido, né? Vamos chegar aqui mais perto, né? Chegar mais pertinho de você aqui. A grande verdade, amados, o propósito nosso, meu e do pastor, é que haja conhecimento, que haja entendimento.
Ninguém está aqui e nós erramos. Eu errei, nós erramos na nossa caminhada, nós aprendemos muitas vezes com os nossos erros. Eu tive determinado momento da minha vida que eu tive que fazer escolhas e fiz escolhas erradas e tive que me consertar. Então eu não vejo a questão do erro em si ou do que vai fazer. O propósito nosso é que você tenha entendimento de que Jesus, ele restaura qualquer coisa. Restaura o teu casamento, a tua casa, o teu lar, a tua família. Jesus restaura. Mas que você não desista e continue lutando. Eu digo isso para você que conhece a Cristo, para você que não conhece a Cristo, para você que não tem um compromisso com a igreja, para você que vive sem estar congregando. O intuito nosso desse canal, eis que te digo de mim mesmo, meu e do pastor, é trazer luz e entendimento. Porque o que acontece hoje em dia? Está sendo muito falado, muita falácia nos altares. Muitas coisas que são ditas, coisas que não são verdades. Coisas que abrem precedentes para levar as pessoas a uma vida destruída, desgraçada muitas vezes, porque não tem coragem muitas vezes de trazer a palavra. Queridos, ofender ou se sentir ofendido diante da palavra é algo que tem que trazer tratamento na nossa vida. A conversão, ela tem que ser constante. O que vai acontecer? O que vai estar cheio de gente no inferno, de gente ofendidinha, que não gosta de ouvir a verdade, que não gosta de ouvir a palavra. Nós somos corrigidos pela palavra, nós somos orientados, exortados pela palavra, ela que aprimora, que aperfeiçoa, ela que nos ensina, nos orienta, nos corrige, junto com a unção do Espírito Santo. Então o canal, eis que te digo de mim mesmo, é para trazer uma reflexão, para trazer uma mensagem. Ninguém está aqui para dizer que a gente é certo e o outro é errado. Ninguém quer aqui criticar a igreja, nem líder, nem ninguém. Ninguém está aqui pelo contrário. Jesus é um Deus, é um Senhor de restauração. O que nós queremos dizer para você, dentro desse contexto, que se está complicado, busca o Senhor, entrega ao Senhor, entrega na mão do Senhor, peça que Ele restaure a sua vida, amados. Não há nada perdido, tudo Jesus pode restaurar. Mas não brinquem com as coisas de Deus, não brinquem com o relacionamento com Deus, não brinquem com o casamento, achando que pode deixar. Pastores e líderes hoje em dia que têm corrompido a igreja, que têm enganado a igreja, que têm causado um estrago muito grande. Se o meu pastor faz, se o senhor é meu pastor faz, eu também posso, eu vou fazer. Não, que acabe com isso, que seja restaurado a sã doutrina da palavra. Nós vamos arrumar confusão, as pessoas vão nos criticar. Nós não estamos aqui para aparecer, amados. Nós estamos aqui para abençoar a tua vida. Nós estamos aqui para abençoar a tua família, abençoar a tua casa, que traga luz, que haja paz, que haja harmonia no teu casamento, que haja Cristo na sua vida. Se você precisa de uma mudança, uma transformação, nos procure. Coloca aí uma mensagem no canal, nós vamos orar, nós vamos te visitar. Nós estamos aqui para isso, né, pastor? Né? Me empolguei porque eu entendo que é necessário que seja passada uma mensagem de vida. Jesus, queridos, Jesus, Ele continua salvando. Jesus não está julgando e condenando igrejas. O nosso Jesus continua salvando. O dia do julgamento é aquele dia, então ainda é tempo de ser restaurado. Que você receba essa palavra. Se você precisa de uma ajuda, procure o pastor Robson, presidente do Ministério Peniel, procure o pastor Alexandre, que é pastor desse ministério, que é auxiliar desse ministério. Nós estamos aqui para criticar e causar divisão em lugar nenhum, mas nós não vamos abrir a mão da palavra. Em nenhum momento nós vamos abrir mão da palavra, porque é a palavra que nos corrige e nos orienta. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, a minha parte está aqui, minha consideração está aqui, né? E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através. Compartilhe o canal, né? Ative o sininho, não sei falar, estou aprendendo a falar, nós estamos aprendendo, né? Nós somos assim, bem, o pastor é mais instruído do que eu, e eu esqueço de avisar isso. Eis que te digo de mim mesmo, a nossa opinião, para que venha mudar a sua vida mediante a palavra. Amém, irmão? Amém, Deus abençoe a todos, né? Como o pastor falou, compartilhe, convide seus amigos aí a estar entrando e participando, se inscrevendo neste canal, juntamente conosco aí, e que realmente esse canal venha ser bênção na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Paz do Senhor.